A gente vem observando claramente que a cada pesquisa para o governo de Pernambuco, o cenário está mudando. O cenário está mudando. E eu não estou falando isso por causa dos números que foram evidenciados na última quinta-feira. Eu vou falar sobre eles. Não. Se você começar a observar meus comentários do ano passado para cá, onde eu começava a observar que havia um movimento metódico, calculado, politicamente correto da governadora, e eu observava isso tanto no processo de ações e de entregas e de vontade de estar na rua se mostrando e encarando os problemas. Eu disse, olha, quem está em zona de conforto está achando que está ganho. Quem está buscando está furando a bolha. Está furando a bolha. E isso começou a acontecer de fato. Do ano passado para cá, se você observar o histórico de pesquisas, quem estava estatisticamente subindo nas pesquisas era a governadora. E o candidato da oposição atual e pré-candidato ao governo do PSB, que está posto, que é o prefeito de Recife, João Campos, estava estacionado. Nada acontecia. Pelo contrário, se a gente observar há 2 anos e meio atrás, numa pesquisa normal, qualquer instituto aí, a diferença de João Campos para a governadora era estarrecedora, ela chegava a 40 pontos. 61 a 25, 61 a 21. Era como se já a fatura estivesse liquidada. Mas a gente observava, mas eu sempre ficava observando uma coisa. A governadora estava administrando, fazendo política, enfrentando os perrengues do dia a dia, porque ser governador de um estado feito Pernambuco não é fácil. Enfrentando a Assembleia Legislativa, com a presidência totalmente adversa, mas enfrentando, entregando aquilo que prometeu, com alguns desacertos, com alguns problemas, organizando a equipe, troca da líder, mas estava tentando. E a gente sempre observava, ó, a governadora está na luta. E a gente vê hoje uma satisfação na expressão da governadora, dizendo assim, poxa, eu estou no caminho certo. Se eu errei aqui, mudei minha postura e agora está dando certo. E de fato, no início do governo, a postura da governadora, né, ou dos seus auxiliares, era terrível. Era negócio de atitudes de prefeito, onde se estabelece um coronelismo de 10, 15 mil pessoas. No cara acha que é o dono do mundo, num município menor. A gente vê muito isso. Mas a postura da governadora foi uma mudança da água para o vinho. E isso está repercutindo no aumento de satisfação da população com o seu trabalho. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, dia 31 de dezembro, o Real Big Data publicou uma pesquisa onde João Campos tinha 56%. Gente, 31 de dezembro, agora, há 2 meses. E João Campos com 56% e Raquel Lira com 27%. Olha aí, a diferença é muito grande. Mas a governadora saiu do patamar de 20 e já está em 27. E o prefeito estava aí na mediana de 64, 65, já está em 57. Alguém estacionou, está caindo e alguém está subindo. E você tem que fazer essa leitura. Isso agora, 31 de dezembro. Você pode entrar na internet e ver. O Real Big Data publicou 56 a 27. Diferença confortável. Moral da história. E digamos que nesse processo de diferença,
já estava já se afunilando. Por quê? Dava aí, né, 20 e tantos pontos, 30 alguma coisa, mas numa composição estimulada e na metodologia espontânea. E alguma coisa me surpreendia, porque toda vez que eu olhava a espontânea, havia uma espécie de empate técnico. 31 de dezembro, empate técnico. Janeiro, empate técnico. Em espontâneo, eu digo, isso vai se reverter num avanço muito maior. E aquilo que a turma falava que não ia acontecer, que era furar a bolha da região metropolitana, a governadora vai furar. E isso vai ser de um impacto tremendo. E não deu outra. Os números agora, que foram divulgados pelo o Data Trends, né, em parceria com o blog do Alberes e Edmar Lira, eles foram estarrecedores para quem achava que estava na frente e estava em zona de conforto. Mas foram avassaladores no sentido de alegria para aqueles que são do governo, inclusive para a governadora Raquel Lira. Estive com ela, a cumprimentei essa semana em Brasília, numa viagem que eu fiz a trabalho. E a gente via a expressão do rosto dela no dia antes, que ela já sabia já que, dos números. Numa quarta-feira, na quinta-feira foi divulgado. Aliás, na terça-feira e na quarta-feira foi divulgado. Então veja só, os números são interessantes. O que é que diz? Eu vou primeiro na questão da avaliação de governo. A avaliação de governo de Raquel, há um tempo atrás era 30, 20, 35, uma tragédia. Muito ruim para quem quer se eleger. Não é à toa que o presidente Lula está sofrendo agora. A avaliação do governo de Raquel está em 60%. 60%, meus amigos. Você acha que uma avaliação boa de um governo de 60% e candidato à reeleição, isso não vai repercutir numa pesquisa eleitoral para a reeleição? Você está muito enganado. Tem que começar a estudar estatística. Então o que é que acontece? O João Campos ainda aparece na frente. Só que João Campos agora tem 48. Pera aí. Quer dizer que dia 31 de dezembro você tinha 56 e agora só tem 48? Quem está caindo? E a governadora, que tinha 27 e foi para 35. 27 no dia 31 de dezembro. 30, 31 de dezembro. Publicação do Real Big Data. E agora, final de fevereiro, ela está com 35%. E olha, o pessoal que pensa política, lá do Palácio, os assessores, entendiam que se chegasse a 27, 30, já estava cumprindo a meta. Não, ela extrapolou, chegou a 35. E a diferença hoje, sabe quanto é? Sabe qual é, meus amigos? A diferença hoje real entre Raquel Lira e João Campos, 13 pontos. 13 pontos. Se em dezembro ela tinha 27, foi para 35, João tinha 56, foi para 48, daqui a 3 meses você acha que vai estar como? Como é que vai se comportar essas pesquisas? A não ser que haja uma anomalia ou um fator incomensurável. Haverá empate técnico. Agora, recente agora. Daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses. A impressão que dá é que o João Campos bateu no teto. Não vai mais para lugar nenhum. E se você observar, hoje, se as eleições fossem hoje, um Senado de segundo turno, a diferença é 9 pontos. 9 pontos numa diferença para governo de Estado, você tira dentro de 20 dias. É o tempo do segundo turno, 10 dias, 15 dias. É quase um empate técnico. A minha leitura hoje é que já há um empate técnico. Se as eleições fossem hoje, não tem a sombra de dúvida. Ora, mas temos aí 9 meses, é um parto. 9 meses de eleição para chegar às eleições. E a diferença só é 13 pontos. Peraí, você pode até não gostar da governadora Raquel, mas você não evidenciar. Os números não mentem. Que para quem tinha uma diferença de 40 pontos, hoje só é 13. Peraí, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que a governadora está em ascendência.
em ascendência, dentro do campo político e dentro do campo administrativo. Ela conseguiu furar a bolha. E se dizia muito, olha, não consegue... pode ter muito interior, porque interior tem 10, 20 mil. É verdade. Nova descoberta aqui, 8... Tem quase a população de um município de 20 mil habitantes e até mais. E Raquel Lira, a governadora, conseguiu furar a bolha da região metropolitana. E vejam só. E aí você observa aqueles que fizeram, os nanicos, né, que tem um percentual menor, muito menor, mas que é interessante. O Eduardo Moura, que totaliza 5%, não será candidato, será muito difícil. Mas se for, vai ficar aí nessa faixa de 5, 7%. No segundo turno, esse voto não vai para João Campos. Ou ele se torna um voto nulo, ou aquilo que sobra vai para Raquel. Então ela já tira mais essa diferença. Essa diferença diminui para 5 pontos. E ainda temos e é uma pesquisa interessante, que o povo de Pernambuco está bem atento, porque o índice de indeciso só é 2%. 2% indeciso. Esse 2% indeciso só vota em quem ganha. Então essa diferença, se você diminuir aí 5 com 2,7. 5 com 2,7, se for para o segundo turno, a diferença é 9 pontos. É 2 pontos de diferença, empate técnico. Estou fazendo conta, vamos fazer conta. E se for para o primeiro turno, isso aí baixa para 5 pontos. Empate técnico também. Cara, não brinque. Vai ser uma eleição muito boa de se assistir. Agora, repito, e tudo é imponderável. Você não pode dizer quem já ganhou e quem já perdeu. Por isso que a governadora trabalhou e tem trabalhado 24 horas, porque entende que não existe já ganhou em eleição. Não existe já ganhou em eleição. Você tem que ser muito ruim mesmo. Não existe já ganhou. O cara tá lá, coisa e tal, mas pode ser que aconteça anomalias. Até para aquele que perde, a diferença até diminui. Eu sei, já participei da edição, sei que é isso. Você começa pouco, mas depois você chega num patamar, pelo menos, considerável. Mas eu digo a você, sem sombra de dúvida, está aí ratificado, está posto o que eu falei. Pega meus cortes. Você vai ter eleição, né? E não existe mais quem já ganhou. Movimento administrativo, ações do governo do estado que melhorou a vida das pessoas na ponta. Eu vou lhe falar aqui 2 coisas rápidas. Segurança pública. A governadora observou claramente que o problema da região metropolitana é a segurança pública. Ela, polícia na rua, colocou polícia na rua. Mas vão sair, já vão entrar 2.000 e tantos novamente, que ela está formando 2.500 policiais de PM. Esses que estavam agora já vão ser distribuídos para o interior. Já melhora já também a questão da ação de segurança no interior. E aqueles 2.500 que acabaram de se formar agora em março, já vão estar nas ruas. Então só vai haver uma substituição. E isso vai ser perceptível. A população vai observar isso. O Hospital da Restauração, que eu critiquei muito aqui, que eu achava que não ia resolver nunca aquele problema, está ficando um colosso. Infraestrutura de reformas, melhorias, ações de melhoria, de intervenção de melhoria, perfeito. Equipamentos novos. O Otávio do Freitas, que o pessoal dizia que era um matador, já está com outra cara. Então ela começou a observar que é importante a governadora, a questão que estava mais a afetando. Saúde e segurança pública. Na educação, ficou oscilando, mas se acertou. Se acertou porque a gente tem que ser verdadeiro, e é muito melhor usar o modelo que já existia, que era o modelo do PSB, e fazer melhorias, ao invés de fazer uma mudança repentina, né, e abrupta e dar errado. As escolas integrais, incentivo, merenda de boa qualidade, isso é que é importante, né? Prestigiar a questão dos professores. Tem problemas, mas aquilo que era perceptível para a população, ela foi e atacou. Olha, a gente aqui reclamou demais e a gente continua reclamando. Toda vez que tem uma coisa errada, a gente reclama. As estradas de Pernambuco é uma revolução. A que mais sofreu, eu acho, foi a parte de São Vicente. Porque a gente aqui começou a observar que era um descaso o que estava acontecendo naquele trecho de Sirigi até São Vicente. Fizeram mais do que uma obrigação. Agora, uma coisa que a gente tem que constatar aqui.
Poxa vida, fizeram com maestria. Processo de intervenção, de reconstrução literalmente, daquele trecho da PE-89, de Sirigi a São Vicente, só se aconteceu um hecatombe, mas foi muito bem feito. E está muito bem legal, muito bem aplicado, muito bem feito. O processo de drenagem, coisa e tal, eu estava observando, né? Espessura de asfalto, muito bem feito, muito bem feito. Aquela parte ali de outro porco, que era ali, para mim, é muito difícil, porque tem um açude de um lado, das propriedades dos restos de um e do outro, né? Então aquele tem que ser feito realmente, levantar, né? A estrutura da base da estrada, muito bem feito também. Então a gente tem que, quando a coisa está bem feita, a gente tem que dizer, não pode ser desonrado. A gente tem que falar, tá bom, foi bem feito. Era para a população. Era para ter feito antes, era, mas não foi feito, mas agora está feito. É por isso que eu digo, agora não vão tirar proveito político, porque não existe. Agora aqui, fez. Tanto é, né, que quando a gente começou aqui a denunciar isso, a gente mandava para o Palácio, para a Casa Civil, mandava para o DR. Tanto é que a governadora ficou de São Vicente e não foi, porque sabia que estava uma tragédia. Ela ia dar uma ordem de serviço lá do mercado público e não foi para Macaparana, para Pirauá. Vocês sabem disso. Mas aí a gente tem que observar claramente, e não é culpa dela, porque ela tinha já dado a ordem. Mas a gente tem que observar claramente que as eleições em Pernambuco estão em outro patamar. E eu arrisco até dizer que, a continuar dessa maneira e dessa forma, que João Campos não dá mais um passo no processo eleitoral de pesquisa de estatístico. Ele não avança mais. Ele não consegue. Já faz quase 8 meses que está estacionado. E a governadora, numa seta estatisticamente ascendente. A continuar dessa forma, gente, daqui a 3 meses, escuta o que eu estou dizendo aqui a vocês. As próximas pesquisas colocarão um empate técnico matemático, ou, na melhor das hipóteses, para a governadora, ela à frente, e na pior das hipóteses, para o pré-candidato e prefeito do Recife, João Campos, atrás da governadora. Escuta o que eu estou dizendo a você. É o que pode acontecer, literalmente. Então, essa é a minha análise. E outra coisa, se você vê, eu estava aqui observando o histórico da pesquisa que foi divulgado, se você vê os índices estatísticos no processo espontâneo, a governadora já está na frente, matematicamente falando. Espontâneo. Ele oscilando ali, né, no empate técnico ali, mas com uma diferença, né, uma diferença a mais, mesmo sendo considerado, estatisticamente falando, empate técnico, mas desaparece já com um percentual a mais, né, de 1 a 2, 3%. Então, se você achava que as eleições de Pernambuco, a fatura estava liquidada, eu só vou repetir o que eu disse o ano passado. Você se enganou e enganou feio. Haverá eleições em Pernambuco com muita competitividade e hoje em processo de ascendência e com uma larga condição de ser reeleita governadora, a atual governadora do estado de Pernambuco, Raquel Lira.